Olá, meus irmãos, quero saudar a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Que a presença de Deus esteja no seu lar, no meio da sua família, na sua vida, no seu emprego, onde você esteja, na escola, na faculdade, em casa, na igreja, aonde você esteja. Espero que a presença de Deus esteja ao seu lado, fazendo com que você frutifique onde você colocar os pés e as mãos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Desde já, eu peço a você que se inscreva aí no nosso canal, dê o seu like aí. Vamos estudar a palavra de Deus aqui no nosso canal, tá? Porção Divina. E nós vamos estudar hoje o livro de Ezequiel, capítulo 37, meus irmãos, capítulo 37, bastante interessante e conhecido da Igreja do Senhor. Capítulo 37 de Ezequiel, versículo 1 em diante, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Bom, nós vamos aqui estudar a palavra de Deus, versículo por versículo, usando aquilo que a teologia nos ensina, algumas ferramentas de interpretação bíblica que são bastante interessantes, que hoje, infelizmente, não estão sendo usadas mais. Eu vou explicar por quê. Nós temos na teologia as ferramentas chamadas de exegese e hermenêutica, que são duas formas principais, né, as duas formas principais de interpretar a Bíblia Sagrada. E eu quero chamar a atenção dos irmãos que eu sinto falta dessas interpretações bíblicas quando a mensagem da palavra de Deus é anunciada nos púlpitos hoje. Hoje nos púlpitos, infelizmente, os nossos pregadores, né, os nossos palestrantes, vamos chamar assim, esquecem de uma ferramenta fundamental para que a Igreja do Senhor entenda como se prega a palavra de Deus. Por exemplo, quem vai pregar sobre Ezequiel 37, tem a ânsia de levar para o povo a mensagem central do texto e trazer a igreja para dentro da mensagem central. Isso não é errado e nem é ruim. Pelo contrário, a igreja já entende muito bem, quando você lê o texto, capítulo 37 de Ezequiel, a igreja já entende muito bem o que é que o texto quer dizer. Só que a igreja espera de quem está falando uma interpretação que possa aguçar a curiosidade dos irmãos em relação ao que vai ser extraído daquele texto. Por exemplo, eu considero a pregação da mensagem de Deus como uma redação. Quem vai escrever uma redação tem que ter em mente que a redação ela é composta de 3 fatores principais: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Ou seja, ela tem começo, meio e fim. A mensagem da palavra de Deus ela tem que ter esses 3 elementos fundamentais. Aí alguém pode dizer assim: mas eu estou pregando a palavra de Deus, não estou fazendo a redação. Bom, por isso que infelizmente a igreja não dá mais ouvidos a certos pregadores de hoje. Se você for na igreja, você percebe logo que alguns pregadores, quando pegam o microfone para falar, alguns irmãos não querem mais ouvir, ficam ali apenas por educação. Por quê? Porque o pregador não tem o cuidado de trazer a igreja para dentro da mensagem através de uma, vamos dizer assim, fazer com que o povo aguce o seu lado curioso para entender o que vai ser extraído daquele texto. Tá? Então, nós vamos através desse canal, Porção Divina, nós vamos estudar a Bíblia versículo por versículo e vamos entender passo a passo os seus pormenores, tá?
o que a palavra de Deus quer dizer, o que Deus quer falar conosco através dessa palavra, para quem foi falado, quem falou, em que época falou, qual era a situação do telespectador, de quem estava ouvindo a mensagem, porque o pregador tem que ter essa preocupação. Você tem uma plateia te ouvindo e essa plateia quer entender o que você está falando. Quer entender o que você está falando. Se você fala coisa por coisa, abobrinhas, se você vai buscar artifícios de outros lugares para trazer para dentro do texto, saiba que a igreja não vai lhe dar atenção. Pode lhe dar ali naquele momento, mas a próxima vez que você for escalado naquela congregação para ministrar a palavra, a igreja já vai entender que você não está entendendo a Bíblia, não está lendo a Bíblia da forma como deveria. Amém? Então vamos lá. Iniciar aqui a nossa leitura e a nossa interpretação. Primeiro versículo do capítulo 37 do profeta Ezequiel. Veja o que é que o profeta quer dizer. Veio sobre mim a mão do Senhor. A mão do Senhor. Bom, a gente sabe que isso aqui é uma figura de linguagem. Deus não tem mão, Deus não tem braço. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre mão, boca, olhos, a Bíblia está fazendo uma alusão humana para que nós, seres humanos, entenda o teor da mensagem. Mas a gente sabe que Deus não tem mão. Então, quando diz aqui, veio sobre mim a mão do Senhor, veio sobre mim a autoridade do Senhor. Porque estender as mãos na Bíblia se refere à autoridade. Está escrito em Atos dos Apóstolos que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e os apóstolos de Cristo, sempre quando ia fazer uma obra, ele colocava as mãos sobre as pessoas, colocava as mãos sobre os enfermos e os enfermos eram curados, colocavam as mãos sobre aquelas pessoas que não conheciam o Espírito Santo e aquelas pessoas foram batizados. Então, impor as mãos é um símbolo de autoridade. E veio sobre mim a autoridade do Senhor. Primeiro ponto relevante do texto. A segunda parte do versículo. E o Senhor me levou em espírito. Bom, nós temos que entender que a mensagem bíblica, ela nunca foi uma coisa literal. Não entenda a Bíblia de forma literal, que você vai se complicar. Você vai se quebrar. Então, veio a minha mão do Senhor e ele me levou em espírito. Ou seja, dá a entender que Deus tirou Ezequiel dessa matéria, dessa esfera material, do corpo e levou em espírito. Ele foi transportado, ele foi arrebatado em espírito, onde só Deus pode mostrar o homem, onde só Deus vive, na esfera espiritual, no mundo superior, porque o nosso mundo é inferior, é visível, é carnal, é material, mas Deus vive no mundo superior. Então ele levou Ezequiel a este mundo e mostrou a Ezequiel o que estava acontecendo. Ele diz assim, e me pôs no meio de um vale de ossos secos. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender, quem era esse vale de ossos? Israel, a nação de Israel. A nação de Israel estava diante de Deus mortos espirituais. À primeira vista do profeta, não parecia que o povo estava morto. O povo poderia estar bem, até praticando as festas judaicas, não é isso? Se congregando, se congratulando, tomando vinho, se alegrando ali, porque os judeus sempre foi um povo festejo, alegre, tomando vinho, participando das festas judaicas e assim por diante. Só que aos olhos de Deus, não. Aos olhos de Deus, o povo estava como ossos secos. Não tinha vida, não tinha peles, não tinha células, não tinha medulas, como tem num corpo normal.
E aqui vem uma interpretação de uma forma bastante interessante. É que Deus não vê como vê o homem. Então, o ver é diferente de enxergar. E onde é que nós encontramos isso? Lá no texto em que Deus mandou Samuel ungir Davi como rei. Mas como Davi estava no campo e Jessé apresentou seus 6 filhos, Samuel queria ungir um daqueles ali. Deus disse: Samuel, eu não vejo como ver o homem, Samuel. O homem vê o que está aparente, o homem vê o que está à sua frente, eu, porém, vejo o coração. Isso dá a entender que ver é diferente de enxergar. Ver, o homem vê, mas enxergar só Deus. Porque quem está à sua frente pode ter a aparência de estar muito bem espiritualmente. É aquilo que Jesus diz, que os lobos não vêm com capa de lobos, vêm vestidos, trajados com capa de ovelhas. Jesus está falando de o homem vê, mas só Deus enxerga. Amém? Então, o que o profeta viu aqui foi um monte de corpos, de ossos, deitado no chão, que para ele achava que estava tudo bem. Mas só que Deus, como conhece todas as coisas, Deus, como enxerga aquilo que o homem não pode enxergar, só Deus via, tá? E eles estavam mortos espirituais. Aí a Bíblia nos leva também a Efésios capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós quem? Paulo e todos aqueles que estão lendo, que estavam lhe ouvindo e que lê a palavra de Deus. E Paulo diz assim, antes de vocês conhecerem a Cristo, antes de vocês conhecerem a salvação, vocês estavam mortos. Aí o cara pode dizer assim, não, mas eu sempre estive vivo, eu nunca morri. Sim, mas Paulo não está falando de morte física, Paulo está falando de morte espiritual. E Ezequiel 37 está falando de uma situação espiritual que só Deus enxergava dentro da nação de Israel. A nação escolhida por Deus, a nação que Deus fez com que atravessasse o Mar Vermelho, a nação que Deus fez maravilha no deserto, mas que quando chegaram dentro da terra prometida, só Deus enxergava a situação espiritual de Israel que estava decadente diante do Eterno. Então, esses são os grandes pontos principais da mensagem que o pregador, o ensinador, aquele que vai pregar, tem que mostrar para o povo esses pormenores. Esses pormenores. Bastante interessante. No versículo 2 diz assim, e me fez andar ao redor deles, ao redor dos ossos. Porque quem anda ao redor está sempre observando de todos os lados, tem as visões de todos os lados. Ou seja, o que é que o profeta está dizendo é que Deus, além de lhe mostrar um exército de ossos secos, Deus estava também lhe mostrando qual o objetivo, tá? Aliás, qual o objetivo não, quais as causas que os levaram a estarem como mortos, ossos sequíssimos diante de Deus. Que quem está ao redor está observando. Tá? O apóstolo Pedro diz que o inimigo está ao nosso derredor, ou seja, está sempre nos observando, está sempre nos vigiando, tá? Mas graças a Deus quem está à nossa frente é o eterno nosso Deus, que está sempre como general nas nossas guerras. Aí diz, e eis que eram muito numerosos, ou seja, eram muitos, tá? Sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Eles não só estavam mortos espirituais, como eles estavam sequíssimos. Não tinha vida espiritual na nação de Israel. Nesse momento aqui, dá a entender que Deus não tinha mais espaço no meio da nação de Israel. A nação de Israel esqueceu de forma totalmente, o eterno Deus. Deus estava sendo tirado do centro das decisões, das reuniões, do estudo da Torá que se fazia nas sinagogas, nos sábados.
Deus estava sendo retirado. E estava assim sendo introduzidos ali coisas artificiais que não agradavam a Deus, como por exemplo, idolatria, adoração a deuses estranhos, tá? Casamentos impuros, que por várias vezes Deus avisou para que os homens de Israel não casassem com as mulheres de outras nações. Então, isso são pontos que têm que ser observados e trazidos para dentro da mensagem, mostrando para quem está ouvindo que Deus estava sendo retirado ali. Deus não se fazia mais presente no meio do povo. Por isso a palavra sequíssimos. Porque está seco é uma coisa. Quem está seco, você vai lá, coloca uma aguinha lá, alguma coisa lá, e ele pode voltar ao seu estado normal. Como, por exemplo, você planta uma muda de planta lá no vaso, e você observa que aquela muda vai chegar uma hora que ela vai precisar de água, porque o subsolo ali, o solo ao qual ela foi plantada, está muito seco. Então você vai lá, coloca água, e aquela água faz com que essa planta possa germinar, crescer e dar seu fruto. É o que o Salmo 1 diz. O Salmo 1 fala que toda planta que é plantada junto a ribeiros dá o seu fruto na estação própria, ou seja, no período certo, determinado por Deus. A vida espiritual também é assim. Chega um momento na nossa vida que nós estamos secos e estamos até sequíssimos. Precisamos de uma sacudida do Espírito Santo, precisamos de uma, vamos dizer assim, de um abalo dado por Deus, para que nós possamos acordar e que Deus possa derramar sobre nós o refrigério, o líquido, tá? A unção, o óleo que possa refrigerar a nossa vida e reviver a nossa vida espiritual diante dele. Então é o que estava acontecendo aqui. Seco precisa de água para viver, mas sequíssimo é difícil. Sequíssimo é difícil. Que estava apenas precisando da profecia, da mensagem de Deus. Porque quando Deus diz ao profeta, no versículo 3, e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Ele faz a pergunta ao profeta, esses ossos, por exemplo aí, podem reviver? Podem voltar a reviver? O profeta, olhando para os ossos, diz, Senhor, só tu sabes. Por quê? Porque só tu conheces, só o Senhor sabe qual o motivo que os levaram a estar nessa situação, nesse estado espiritual. Então Deus, o profeta devolveu para Deus, tá? Deus faz a pergunta, ele responde devolvendo para Deus, dizendo o seguinte, a honra, a glória, o louvor é dado ao teu nome, porque só tu conheces a raiz do mal que está levando o povo a estar nessa decadência espiritual. E não é isso que acontece? Às vezes nós estamos passando por uma vida espiritual que nós mesmos não entendemos. Às vezes sim, nós procuramos passar por uma vida espiritual decadente. Mas existe situação que nós mesmos não entendemos. Só Deus sabe e só Ele conhece o antídoto que possa sanar aquele problema. Tu sabes, Senhor. Então no versículo 4 Deus diz, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então o que é que estava faltando para que o povo revivesse outra vez? A mensagem de Deus. A profecia do Eterno. Estava faltando Deus dar uma sacudida, uma saculejada espiritual para que o povo acordasse e saísse daquele estado de inércia. Aquele estado de sono. Aquele estado de incoordenação espiritual. Cada um vivia da forma que quisesse.
cada um seguia o caminho que quisesse. A Torá, a lei do Eterno, a lei de Moshe Rabbeinu estava sendo esquecida. O povo não tinha mais Deus como seu líder espiritual. O povo não tinha mais Deus como seu guia espiritual. O povo não tinha mais Deus como o seu protetor espiritual. Não, o povo estava vivendo de forma dissoluta. Então, na visão de Deus, eles estavam mortos. Não só mortos, mas além de mortos. Eles já tinham perdido a pele, as células, tá? Já tinha perdido tudo. Estavam apenas ossos. Estavam apenas em estado de sequidão espiritual. Sequidão espiritual. No versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e reviveis. Qual espírito Deus estava falando aqui? Apesar de que na Bíblia aqui, espírito aqui está com E minúsculo, mas não era o espírito do povo. Porque o povo estava vivo, materialmente falando. O Espírito aqui é o Espírito Santo. É o Espírito do Eterno. E farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Estava faltando ali Deus sacudir o povo de forma espiritual e para que o povo abrisse o coração, abrisse a sua vida, para que o Espírito de Deus voltasse a trabalhar no meio do povo, para que o povo pudesse viver. E fareis entrar em vós o Espírito e revivereis. E vivereis, porque viver aqui dá a ideia de alguém que está vivo, mas está morto espiritual, mas ele vai voltar a viver espiritualmente. Tá? Vai viver espiritualmente. Então, versículo 6 diz: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estendereis pele, e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, eles já tinham perdido toda essa metamorfose aqui, né? Carne, nervos, pele, células, tá? Tudo. Isso indica que o povo estava sequíssimo, estava muito afastado da presença de Deus. E a mensagem de Ezequiel 37 é muito interessante ser pregado para a igreja hoje, mesmo que todas as mensagens bíblicas foi dada a Israel, a nação de Israel, tá? Porque quando a gente faz a pergunta, quem falou, para quem falou? Quem falou? Deus. Através de quem? De Ezequiel para quem? Para a nação de Israel. No momento em que a nação de Israel estava afastada de Deus de forma espiritual. Mas essa mensagem é interessante ser pregado para a igreja, principalmente nos dias de hoje, porque a igreja do Senhor está vivendo um estado de afastamento espiritual de Deus. Infelizmente, nós temos que reconhecer que a igreja hoje no Brasil, a igreja cristã no Brasil e no mundo, não é só no Brasil e no mundo, está se afastando cada vez mais da presença de Deus. E estamos ficando não só mortos, mas como ossos e ossos sequíssimos. Essa mensagem tem que ser pregada nos dias de hoje, sim, para a igreja. O pregador, o palestrante tem que trazer para dentro da mensagem a igreja, mostrando a ela que, primeiro, podem estar vivos, materialmente falando, porém, diante de Deus, estar mortos. Por quê? Porque isso está escrito em Apocalipse. Em Apocalipse, em uma das igrejas da Ásia, quando Jesus manda João escrever e enviar para o pastor da igreja a seguinte mensagem: vós estão vivos só apenas de forma material, porém espiritualmente vocês estão mortos. E João termina a mensagem àquela igreja dizendo: vocês não podem estar
Vocês podem até estar quentes ou frios, mas vocês não podem estar mornos. Não podemos viver uma vida de mordidão, tá? Uma vida entre estar quente e estar frio. É aquilo que o apóstolo Paulo fala, que a Bíblia fala que quando Paulo estava trazendo a mensagem para a igreja, Eutico estava na janela, ou seja, não sabia se ficava dentro ou fora. Não sabia se ficava com o pé dentro ou fora. É aquele estado espiritual que Elias diz: por que vocês estão cocheando em dois pensamentos? Por que é que vocês estão cocheando em dois pensamentos? Decidam aí vocês, ou vocês seguem a Deus ou vocês não seguem. Ou vocês seguem o Eterno de Israel, ou vocês não seguem. Seguem aí a Baal. Se vocês acham que Baal é Deus, vai lá. Seguem a eles lá. Que mensagem dura de Elias. Se fosse nos dias de hoje, muito crente saía da igreja e dizia: o irmão me tirou da igreja, disse que eu tinha que escolher entre servir a Deus e ao mundo. Claro, meu amado. Você não foi chamado, escolhido para servir a Deus? Então, meu irmão, o que está faltando em você? Nada. Ah, mas as provas, as tempestades, as tribulações. Não, o apóstolo Paulo disse que nada disso tiraria o amor de Deus que estava derramado no seu coração através de Cristo Jesus. E nada disso pode tirar o crente da presença de Deus. Nada disso. Nada disso. E Paulo faz uma listagem de tribulação, de problema, de dificuldades que ele estava passando, mas que ele era fiel a Deus. Tá? Então, essa mensagem de Ezequiel 37 é uma mensagem puramente espiritual para a situação da igreja nos dias de hoje. Você que vai pregar, observe esses pormenores. Observe, é um conselho que eu estou dando. Não estou aqui impondo nada a ninguém. Até porque não sou nada. Não sou nada. Sou apenas um servo de Deus pela misericórdia. Mas você que vai pregar a palavra de Deus, observe esses pormenores. Observe esse segredozinho de cada versículo. Tá? E você pode extrair muito mais segredos, muito mais mensagem dessa palavra de Deus, porque o Espírito Santo é uma fonte inesgotável, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável e o Espírito Santo pode te dar muitas mensagens para a igreja, observando essas duas principais ferramentas de interpretação, exegese e hermenêutica. Amém? Então, foi esses os versículos que nós estudamos, Ezequiel 37, do versículo 1 ao versículo 6, para que a gente entenda melhor aquilo que Deus quer falar conosco. Primeiro fala com quem está, Deus primeiro fala com quem está transmitindo a mensagem, para depois falar com o telespectador, com a plateia, com a igreja. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, e não se esqueça, deixa aí o seu like, você pode comentar aí o que você quiser, fica à vontade. Se você quiser dar sugestão também de texto para a gente estudar e interpretar, fica à vontade. Se inscreva aí no nosso canal e nos ajude a crescer aqui no YouTube para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.